parte da aula, nós vamos bordar essa linha aqui. E eu vou utilizar essa meada com lantejoulas. Mas lembrando que é opcional, você pode utilizar miçanga. Então, eu vou colocar as lantejoulas aqui, em cada pontinho aqui do desenho. Então, vou colocar uma lantejoula. É importante você ver se a agulha que você vai bordar vai passar pela lantejoula, pela miçanga que você for utilizar. Então, verifica isso para você não perder o tempo aí. Então, se você não tiver uma agulha mais fina, pode ser a número 8, pode ser a 9. Eu vou começar, tô usando 2 fios de meada e deixei o nozinho no avesso. E vou fazer aqui o ponto haste. Eu vou fazer todo o ponto haste até aqui. Aqui no desenho do risco está até aqui na estrela. Você pode esticar o risco um pouquinho mais até chegar aqui, ó. Eu estou chegando aqui na parte final e vou fazer o último ponto haste. E não vou arrematar aqui. Eu vou passar por debaixo, virei o avesso, vou passar por debaixo dos pontos bordados. E vou chegar na direção aqui desse pontinho, que você pode fazer um nó francês, se quiser, mas a minha sugestão aqui é eu colocar uma lantejoula. Eu vou colocar a lantejoula e vou fazer agora um nozinho francês por cima da lantejoula. Assim ela vai ficar presa. Eu dei 2 voltas, mas você pode dar 3 voltas, se você quiser. Voltei aqui, ó, no mesmo furinho. E vou terminar o ponto nó francês e ficou desse jeito. Então, olha que graça que fica a lantejoula finalizada aqui com o nozinho francês. E aqui eu vou pro avesso e vou caminhar pro próximo ponto. Vamos fazer novamente. Peguei a lantejoula, passei. E vamos fazer o nó francês. E ficou assim. Eu amei o resultado, tô gostando. E vamos pro próximo ponto, e você vai fazer isso em todos esses pontinhos aqui desse risco, que tá aqui no nosso risco original. Agora nós vamos para uma parte super legal do nosso bordado, que é transformar esse risco aqui da nossa guirlanda, essa parte da lateral todinha, em um bordado 3D usando o ponto cicatriz. Para isso, a minha sugestão é que você utilize o sisal. Esse material aqui, ó, é fácil de encontrar. Se você não quiser usar o sisal, você pode usar também uma lã vermelha, uma lã verde, algo que vai combinar aí com o seu bordado. Como eu acho difícil a gente passar o sisal pela agulha, o que eu proponho aqui para a gente começar esse ponto cicatriz? Eu vou fazer um furinho aqui na estrela, onde vai ficar a minha estrela em 3D, depois eu vou mostrar para vocês, vamos chegar nessa parte. Vou fazer um furinho aqui no algodão cru,
o suficiente para passar o sisal. Então, eu passei o sisal aqui pelo tecido de algodão cru e vou dar um nó aqui do lado do avesso. Você pode dar um nó apenas ou dois. Apertei bem e vou cortar aqui o excesso para ficar melhor o nosso acabamento aqui. Agora eu posso puxar e tá preso, olha. E agora, com uma linha e agulha, eu tô usando aqui 3 fios, eu vou começar a fazer o ponto cicatriz, levando em consideração o nosso desenho aqui embaixo, mas a gente não precisa seguir tanto à risca esse desenho aqui de baixo. Eu estou com um nozinho no avesso dessa agulha e agora eu começo a prender o sisal ao tecido com um pontinho reto. E vou caminhando com o meu sisal e dando alguns espaços para poder prender com o ponto cicatriz. Vou dar mais um espaço e levar o meu sisal aqui pelo desenho, tentando levar em consideração o desenho. Dei um espaço entre um ponto e o outro para prender novamente o sisal ao tecido. A gente vai ajeitando e onde eu vejo que é necessário, eu vou prendendo com um ponto reto aqui, fazendo o ponto cicatriz no bordado. Principalmente numa curvinha aqui, ó, que eu quero que dê esse movimento mesmo, a guirlanda. Eu preciso colocar um pontinho nas curvinhas, olha, onde eu quero que de fato fique o sisal. Nessa hora a gente não consegue se preocupar muito com o avesso, tá, gente? O avesso ele vai ficando assim mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês. Que a gente faz o que é possível fazer, né? Você também pode deixar um pouquinho ele elevado assim, ó, se você quiser, em algumas partes, que vai dar uma graça aqui maior à guirlanda. Eu deixo a minha agulha aqui, ó, no avesso, repousando, enquanto eu ajusto o sisal aqui na parte da frente do bordado. Agora eu dou uma segurada com meu dedo onde eu quero que fique, pego a minha agulha aqui, venho do avesso pro direito e prendo o sisal com o ponto cicatriz.
A minha linha aqui está chegando ao fim, então eu vou arrematar. Para arrematar, olha só, eu vou pegar um pedacinho aqui do tecido, ó, uns 2 fiozinhos assim, mais ou menos, do lado do ponto que eu preciso arrematar. E vou dar um nozinho, e posso fazer isso novamente. E agora eu vou cortar, porque a minha linha chegou ao final. Agora eu vou colocar mais linha na agulha para continuar fazendo a guirlanda aqui em 3D usando o sisal. Coloquei mais linha na agulha e vou prosseguir. Quando eu cheguei aqui, olha, aqui foi onde a gente começou. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar, eu vou prosseguir. Eu quero mais voltas nisso, porque uma volta só, olha, fica sem graça, né? Então, eu quero mais voltas nisso, pra ficar bem cheia a minha guirlanda. Não tem problema eu passar por cima aqui do desenho da estrela, porque a estrela vai ser aplicada por cima, e vocês vão saber disso em breve na próxima aula. Vou deixar aqui, ó, um relevo de propósito. Em alguns momentos eu acho que vai ficar bem legal isso daqui. E vou brincando aqui com o movimento do sisal, fazendo ele ser a nossa guirlanda em 3D. Olha, gente, eu tô aqui na minha 4ª volta já. E uma coisa que vocês podem fazer é não precisa dar o mesmo espaço. O ponto cicatriz, quando a gente tá bordando uma palavra, enfim, a gente até tenta dar o mesmo espaço entre um ponto e o outro. Só que aqui não, você vai prender o sisal onde você achar necessário para criar o movimento que você quer aqui. Então, não precisa dar o mesmo espaço, tá? Às vezes o espaço vai ser maior, às vezes o espaço vai ser menor. Vai depender do movimento que você quer criar aqui no seu bordado. Olha, gente, eu dei aqui umas 6 ou 7 voltas. Já perdi as contas. E agora eu vou finalizar, ó. Eu fiz aqui o último ponto, o ponto cicatriz. Eu vou arrematar primeiro aqui a minha linha que eu usei para prender o sisal ao tecido. Vou arrematar bem. E agora, aqui, ó, bem próximo de onde eu fiz aquele primeiro furinho pra gente começar, aqui bem próximo, eu vou fazer um outro furinho com a ponta da tesoura, o suficiente para passar o sisal. E vou cortar, ó, o meu sisal tá aqui todo ainda emboladinho. Eu vou cortar, deixar mais ou menos uns 15 centímetros para eu poder levar sem a agulha, porque passar o sisal pela agulha vai ser bem complicado. Então, a gente passa aqui por esse furinho, o sisal ele é firme, ele vai passar fácil pelo furinho que você vai fazer. Eu não vou puxar muito, porque lembrando que a minha guirlanda, se eu puxar aqui, pode desandar o resto, né? Vai puxar o resto ali também. E vou pro avesso dar um nozinho, tá vendo o nozinho aqui do começo? Agora eu vou dar um nozinho aqui no avesso, tentando deixar esse nó bem rente ao tecido. Então, eu vou aqui, ó, e não vou ainda apertar, eu vou levar essa argolinha para bem próximo do tecido. E quando tiver bem próximo, eu posso apertar o nó.
para não ficar um espaço lá bem frouxo, sabe? Fiz o nó e vou fazer mais um, por garantia. Vou levar para perto, ó, do outro nozinho já feito, e aí eu posso puxar. E esse excesso aqui eu vou cortar. E ficou pronta a parte da guirlanda em 3D usando o sisal. Veja como que ficou. Fica bem legal, bem natalino. E aí a gente pode passar o secador de cabelo com ar quente para tirar esses riscos aqui de trás. Agora, se você quiser, você pode enfeitar mais a sua guirlanda utilizando as lantejoulas, olha. Aí você escolhe uns pontos aleatórios para prender a lantejola da mesma maneira que a gente prendeu aqui em cima. E vai ficar bem legal. Vou prender aqui usando o nozinho francês. E eu acho que vai ficar bem legal. Essa parte aqui é opcional, viu? Mas eu acredito que combina tanto com o Natal a gente colocar alguns pontinhos de brilho. E aí fica essa ideia aqui para vocês deixarem a guirlanda de vocês ainda mais interessante, criando esses pontos de luzes aqui. E na próxima aula nós vamos fazer a aplicação da estrela bordada aqui na nossa guirlanda. Então acompanhem a próxima aula.